Família, a base de tudo. Capítulo 4. Sexos apaixonantes. Como Deus vê o sexo? A palavra sexo em hebraico significa escolhido. É algo que Deus vê como santo e é um momento de prazer do ser humano, de procriação, de intimidade, de desfrute entre o casal. Você precisa olhar para o sexo da forma como Deus olha. Esqueça o que aprendeu na pornografia ou na repressão religiosa ou com as inseguranças familiares, pois se não colocar tudo isso de lado, não será uma pessoa sexualmente feliz. A genitália não é uma torneira ou um suprassumo da relação, pois o sexo vem muito antes desse momento. É uma fluidez no corpo, e Deus vê isso com alegria, pois Ele mesmo o criou e fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Se há uma coisa que faz com que as mulheres fechem o coração para o sexo com seu marido, é quando elas percebem que ele está ali apenas por ele e não pelos dois. Não havendo uma entrega da parte dele, ou uma preocupação com a satisfação e o prazer dela. É triste pensar como isso acontece dentro dos casamentos com tanta frequência e de forma comum. Homens doutrinados para caçar e comer a caça. Se estamos aqui falando sobre como Deus vê o sexo, isso tem a ver com o homem servir a mulher e a mulher servir o homem, visto que o corpo de um pertence ao outro. A religião nos ensina algo extremamente errado e que precisamos ressignificar para aprender e ver o sexo como Deus enxerga, santo, puro, para o desfrute, algo saudável dentro do casamento. Mas quando alguém pratica o sexo fora do casamento, mesmo que não acredite, haverá consequências ruins, desonra, vergonha e muitas outras coisas que provavelmente você não consegue enxergar, mas aparecerão na sua vida por buscar o sexo fora do casamento. O sexo extraconjugal é algo realmente errado, porém dentro do casamento é santo e puro. Ele é o ápice da intimidade e chamo sua atenção para a diferença entre as palavras intimidade e interação. Muitos têm relação sexual apenas como interação, uma junção de corpos, de genitálias que dão prazer fixo, porém não gera uma troca de amor. Não se sente amados, nem tampouco transmite esse sentimento para o outro. Sexo por sexo não traz alegria, nem intimidade, traz apenas prazer físico. A interação também acontece quando se relaciona com os seus filhos. Você pode estar brincando com eles de uma forma superficial, sem olhar nos olhos e sem gerar intimidade, sem ter unidade com eles. Se o seu pensamento e o seu coração estão longe do seu cônjuge, está apenas tendo interação com ele e não intimidade. Será que a forma como você vê o sexo é a forma como Deus vê? Você precisa aproveitar a máquina que Ele lhe deu, que é o seu corpo, de uma forma natural e saudável, desfrutando e dando prazer ao seu cônjuge, pois foi para isso que Deus criou o sexo. Exercício. O que vocês podem fazer para melhorar as preliminares? Pode tudo entre quatro paredes? Essa é uma frase popular que ouvimos há muito tempo, mas nem tudo o que ouvimos pode ser uma verdade para nós, senão viveremos igual a todo mundo. Muitas pessoas
podem achar que dentro do seu próprio quarto são elas quem mandam e fazem o que querem, mas é importante que você saiba que Deus está vendo, que Ele estabeleceu princípios e que as consequências da quebra de princípios são para todos e são inevitáveis. Esse livro não pretende dizer a você o que fazer e o que não fazer, nem tenta lhe impor nossas verdades. Queremos trazer clareza à luz da Bíblia Sagrada, que é o que nos direciona, pautados na ética. Você é quem escolhe o que quer ou não para a sua vida. Eu, Pablo, fui viciado em pornografia por 20 anos da minha vida e percebi que o ápice da pornografia é o sexo anal. Você fica com aquela cena na sua cabeça e acha que precisa fazer aquilo também. Talvez você esteja sendo pressionada ou esteja pressionando seu cônjuge a fazer sexo, provavelmente por influência de pornografias. Pode ser que tenham dito a você que causa dor, mas depois causa muito prazer. Porém, quero lhe dizer que Deus vê o sexo anal como uma forma diferente, como algo antinatural. Quando você enxergar a forma como Deus vê tudo isso, deixará de ser ignorante no assunto. Existe um outro grupo de pessoas que não pratica sexo oral por bloqueio religioso, e quanto a isso não há qualquer restrição bíblica. Mas o que estamos falando aqui precisa fazer sentido, ser algo natural para você. Da mesma forma que o cônjuge não pode se negar a ter relação, também não pode obrigar o outro a fazer, pois seu corpo é do seu cônjuge e vice-versa. Deus criou o sexo para o desfrute, mas é preciso a entrega de cada um, abrindo mão, muitas vezes, da sua vontade para atender a necessidade do outro e fazê-lo feliz, sempre cumprindo princípios. É muito comum os homens terem relação de forma totalmente tradicional com suas esposas e eles não querem sair com elas, não investem nelas, não as levam para um lugar diferente, porém a mente deles viaja imaginando 1 milhão de coisas, talvez até pensando em outra mulher diferente da deles, e isso, segundo a Bíblia Sagrada, é adultério. Se você fica usando sua mente para imaginar situações de sexo prazerosas extraconjugais, quero desafiar você a ocupá-la com pensamentos de prosperidade, porque o condicionamento da mente faz muito sentido. A primeira coisa que vai acontecer é o desbloqueio mental. Depois, a troca de experiência e depois o condicionamento, como um exercício físico, para aquilo que quer alcançar na sua vida financeira. Não pode tudo entre quatro paredes. É necessário bom senso, respeito a outra pessoa, a integridade do outro, a vontade do outro. E, caso ele não tenha vontade, precisa plantar essa vontade no coração dele. Se você é casado, quero lhe dar uma tarefa agora. Vá transar com seu cônjuge. Se for solteiro, repita a seguinte frase: Jesus me salva. Exercício. Você tem algum bloqueio sobre sexo? Converse com seu cônjuge sobre isso. Foque na experiência e não no produto. É preciso haver um diálogo entre o casal, mesmo antes do casamento, sobre o que um espera do outro. Por exemplo, o fato de o homem ter um órgão genital pequeno não significa que a experiência proporcionada será ruim. Conhecemos uma mulher que, depois de casada, decidiu se separar por causa do tamanho do pênis de seu marido. Não havia uma conversa entre eles sobre isso. Ela não aguentou a pressão
e em vez do diálogo preferiu a separação. Portanto, foque na experiência e não no produto, pois sexo não é compra ou troca de produtos, mas uma experiência que, aliás, começa muito antes do ato sexual em si. Assim como dormir, o sexo também começa no dia anterior. Se o casal dormir um dia brigado, com certeza vai atrapalhar o outro dia. Você precisa entender que as mulheres são como lenha molhada. Você precisa assoprar, secar a lenha, acender, para então a lenha queimar. O homem é como micro-ondas, aperta um botão e liga na hora. A mulher precisa de estímulo, o homem não. Uma dica para as mulheres é condicionar o seu pensamento, criar na sua mente o momento do ato sexual, imaginando os detalhes, a roupa, o local, a forma. Use a imaginação, pois é uma ferramenta poderosa para começar a ter experiências incríveis com seu cônjuge, mais prazerosas e saudáveis. Toda vez que você pensar em sexo apenas como algo físico, é uma desonra para seu cônjuge. No começo do casamento, Pablo sofria com ejaculação precoce, fruto do envolvimento com pornografia. Passamos 4 minutos da relação sexual, ele já estava no ápice e precisou condicionar o cérebro para reverter aquela situação. Foi o pai dele quem apresentou a pornografia e, apesar de ter casado virgem, ele sofria muita pressão para que isso não acontecesse. Chegou a ser chamado de veado pelo pai por não fazer sexo com as prostitutas que ele apresentava. Hoje, seu pai é um homem de Deus, mas quando Pablo era criança, ele tocava o terror na cabeça do filho. Falamos aqui que não é sobre o produto, e sim sobre a experiência. Portanto, maridos, saibam que sua esposa não é sua funcionária, nem sua escrava sexual. Sirva a ela e ela vai lhe servir. Sexo é troca de desfrute para ambas as partes. Exercício. Pense na experiência do momento. Proporcione para seu cônjuge algo inédito e aproveitem juntos esse momento. Canalize seus impulsos sexuais. Se estudar Freud, vai ver que todos somos depravados, todos temos uma energia sexual vulcânica no cérebro, exceto as pessoas que têm falta de algum tipo de vitamina, ou viveram algum trauma, ou possuem algum bloqueio emocional. Todos nós temos essa energia dentro de nós. Para a sua vida dar mais resultado e você ser uma pessoa mais próspera, é preciso canalizar essa energia. A energia sexual é muito forte dentro de você e a dica é canalizá-la para o que mais gosta de fazer. Sem canalizar, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar vão gastá-la de forma prejudicial a você. Imagine o cérebro como uma caixa d'água, em que o sexo é a água e o órgão genital a torneira. O cérebro é quem assume o controle, pois é ele quem quer sentir os impulsos químicos e você precisa entender como comandá-lo para canalizar esses impulsos. Do contrário, seu cérebro vai querer a toda hora sentir os efeitos dessa descarga química que o sexo proporciona para ele, trazendo vícios sexuais, desfocando seu olhar para pessoas e coisas fora do seu casamento, impedindo que você seja uma pessoa reta. Você pode encontrar homens e mulheres perturbados, sem conseguir controlar seus desejos, sem controlar o olhar, e que começam a se comportar como bichos. Eles
ficam dessa forma porque não sabem o que fazer com a energia que têm dentro de si. É por isso que somos chamados de animais racionais. A mesma coisa acontece quando alguém está sentindo ira ou inveja, ou quando está desanimado. Se souber canalizar a energia, prospera. É preciso canalizar esse impulso, essa energia, para alguma coisa. No meu caso, gosto muito de falar nas palestras, e isso fez com que eu canalizasse muito da minha energia para conseguir o que quero. As perdas que eu tinha e os resultados que não obtinham foram embora quando eu canalizei essa energia vital para aquilo que gosto de fazer. O sexo é um vulcão e se canalizarmos isso para o lugar certo, vai ser o terror na terra. Se você gosta de escrever, canalize para a escrita. Se gosta de dar conselho e é tipo um mentor, faça mentorias. O que você gosta de fazer? Em vez de ser do tipo de pessoa que fica catando pedrinha para colocar no estilingue, tentando acertar uma aeronave, seja uma Minigun, uma mini metralhadora, porém a mais rápida do mundo. Canalize tudo aquilo que está sugando a sua vida, sua energia vital, sua energia sexual, esse impulso de vida, porque quando não sabe canalizar isso, você tem um grande problema. Corte esses drenos da sua vida e seja um dissipador de energia. Não adianta ganhar muito dinheiro agora se não souber canalizá-lo. Você vai enlouquecer, pois ele deixa qualquer um doido. Liste tudo o que você gosta de fazer e direcione toda a sua energia sexual para isso. Jogue todo o seu poder de sedução nisso. Não deixe vazar essa energia de forma equivocada. Quero indicar um vídeo meu no YouTube chamado Impulsos Sexuais. Assista e perceba que fará muito sentido para você. Aprenda a canalizar todos esses impulsos na hora do ato sexual, vivendo esse momento de forma intensa e única. Tenha prazer e dê prazer ao seu cônjuge. Busque essa sintonia, pois não há coisa mais prazerosa do que chegar ao ápice do ato sexual junto com o seu cônjuge. Essa é uma conexão poderosa. Exercício. Quais são os drenos de energia? Substitua-os por tarefas saudáveis. Frequência sexual. Ela é como a frequência escolar. Se você não tiver frequentado um número mínimo de aulas, é reprovado. Se ela não existe na sua vida sexual, pode ter a certeza de que existe uma terceira pessoa envolvida na sua relação. Uma outra pessoa, a pornografia ou até mesmo o diabo. Você pode dizer: estou apenas com raiva do meu cônjuge. Entenda, o diabo está se alimentando dessa raiva para gerar separação entre o casal. E é nesse exato momento que ele passa a ser essa terceira pessoa no seu casamento, pois ele se alimenta desse tipo de sentimento. Se você tem tido pouca frequência, antes de decidir resolver isso, aumentando a quantidade de relações sexuais, converse com seu cônjuge para identificar a causa, a raiz do problema. Vocês precisam descobrir o porquê de as coisas estarem desse jeito, e a dica é equalizar as necessidades de cada um. Não olhar para a média das pessoas, mas entender o momento que estão vivendo e estabelecer o que é bom para ambos. Houve momentos em que chegamos a ter relações
6 vezes ao dia, mas hoje, com filhos pequenos, nossa realidade é outra. Ainda acontece com muita frequência, porém não da forma que foi um dia. A média sempre vai diminuindo, porque o vigor do corpo vai diminuindo também. Estabeleçam essa média. O sexo está ligado à temperatura, à sua autoimagem e a como você vê seu cônjuge. Se faltar respeito e admiração, vai ter problema na frequência. Você tem que achar que seu cônjuge é a pessoa mais linda e atraente da face da terra. Por isso, mesmo que não seja, foque em uma grande qualidade que ele tenha. Foque naquilo que fez com que se interessasse por ele, o que despertou sua atenção naquela pessoa. Mulheres precisam abrir seu coração para seus maridos, pois quando estão com o coração fechado, elas param de sentir vontade de transar e de fazer sexo oral com o marido. E os maridos, quando estão magoados com alguma coisa, também param de acessar aqueles pontos que geram prazer na sua esposa. Sexo é cumplicidade e a frequência está ligada à intimidade e ligada ao que você vê no outro. Homens precisam ter cuidado com a pornografia, senão está tendo frequência com sua esposa, provavelmente é porque resolve seu problema em 2 minutos com a pornografia. A pornografia consome 30% da sua atividade cerebral, deixa você desanimado e traz outras consequências. Então, não faça isso consigo mesmo. É mais fácil acessar a pornografia do que aturar a sua mulher chata, mas se ela é chata, a culpa é sua por não saber domar sua esposa, ganhar o coração dela. Você precisa acessar os códigos da sua amada, porque enquanto isso, a mulher de fora está rindo para você o tempo todo. Preste bem atenção, senão você vai se lascar. Vai para cima no seu casamento, mesmo que um ou outro não esteja com vontade. Comecem a se encostar, tocar o corpo um do outro e a vontade vem na hora. Quantas vezes você termina o ato sexual e se pergunta: por que não faço isso mais vezes? A prática do sexo gera uma troca de energia fabulosa. Você perde calorias e ganha mais quilometragem com a pessoa. Não fique sem transar, nem que seja apenas 2 vezes por semana. Se o seu marido está vivo, ele sempre vai estar afim de transar. E se a sua esposa vier com desculpas, pegue-a no laço e acenda a lenha molhada. Exercício. O que você pode fazer para ganhar o coração de seu cônjuge e melhorar a frequência sexual de vocês? A batata quente. Trata-se de um jogo mental que criamos e vamos compartilhar com vocês. Nesse jogo, ninguém quer ficar com a batata quente nas mãos. Então, toda vez que eu procuro a Carol para termos relações sexuais, eu passo a batata para ela, que vai se apressar em me procurar para transar e assim devolver a jogada. Na verdade, é um joguinho que nunca tem fim e coloca uma certa pressão no outro. É preciso criar estímulos mentais entre você e seu cônjuge, justificativas mentais, novas trilhas neuronais para desfrutarem do sexo no casamento, para que isso não seja um problema para vocês. No casamento, temos uma tendência a ficar amigo do nosso cônjuge, o que é muito bom, mas melhor ainda é ter um relacionamento sexual saudável. Se você quer essa mudança, mude o modelo mental, pois mudará a sua frequência do sexo, sua produtividade cerebral, seu tônus vital e muitas outras coisas em sua vida.
O sexo alivia o estresse, é uma válvula de escape, um dreno que solta todas as energias ruins que estão retidas dentro de você. Se trabalha demais e tem filhos pequenos, a maneira que você tem de ficar melhor é aumentar sua frequência sexual. Imagine o motor de um carro possante, daqueles que fazem muito barulho. Se não tiver válvula de escape, o carro explode. Você precisa extravasar para não acumular raiva, rancor, amargura e ódio. Não deixe o diabo dormir com você, perdendo sua intimidade com seu cônjuge. E sempre que possível, seja verdadeiro, falando sempre com carinho e não de qualquer jeito. Não critique, mas faça perguntas. Seja elegante nas perguntas e resolva essa parada na sua casa. Ache um jogo mental que faça sentido para vocês. Conversem bastante. Abram o coração um para o outro e faça o que tiver que ser feito para viver o transbordo na vida sexual. Exercício. Conversem e identifiquem uma forma de estimularem um ao outro a maior frequência e qualidade do sexo. Faça perguntas ao seu cônjuge em vez de afirmações. Vida sexual insatisfatória. É muito provável que você não tenha aprendido sobre esse assunto em casa, muito menos na igreja. Em casa havia o medo de falar sobre ele, na igreja, uma grande repreensão, e na escola, uma distorção. Possivelmente, o que você aprendeu sobre sexo foi com amigos que tiveram uma infância erotizada ou com seus amigos e amigas piriguetes. Existem 3 estágios do sexo na cabeça de uma pessoa. O excesso, que é ter relação sexual todos os dias e várias vezes ao dia. A falta, que é a realidade da maioria das pessoas, e uma minoria que vive o sexo saudável e prazeroso. O sexo é algo de Deus, que se alegra com isso, pois foi Ele mesmo quem criou o sexo e nos autoriza a desfrutar do que Ele criou, diferentemente de algumas religiões que pregam que o sexo é apenas para reproduzir. Aparentemente, o corpo humano não suporta uma atividade sexual intensa, de relações múltiplas todos os dias, principalmente o órgão genital feminino, por conta da sensibilidade e da pressão na hora do ato. Se você tem excesso ou falta, é bem possível que tenha algum tipo de problema ou bloqueio. Se está saudável sexualmente, não tem bloqueio. Sugiro que avalie em que estágio está: excesso, falta ou saudável. Existe uma bomba de água no seu cérebro que fala tudo sobre sexo e funciona constantemente. Existem amizades e relacionamentos que acontecem a partir da sua sexualidade, sob o comando dessa bomba de água, algo que você nem imagina. O órgão sexual não é todo sobre sexo, mas apenas uma torneira. Seu corpo é o encanamento e o seu cérebro é a caixa d'água. O que você faz com esse impulso? Soube de algo muito interessante que um grupo de pessoas no Vale do Silício estavam fazendo. Jejum de dopamina. Estavam se privando de coisas que são prazerosas, como comida, bebidas, drogas e sexo, para potencializar a produtividade. O sexo não é algo para antes do casamento, nem para ser feito fora do casamento. Outro dia, um cantor famoso que estava na minha casa me perguntou o que ele deveria fazer para resistir ao monte de mulheres que ficam à sua volta. Perguntei se ele era obrigado a sair com todas e ele me respondeu que sim. Na mesma hora, eu disse que ele não era um homem livre, porque liberdade é decidir e escolher com quem você vai ficar
e não se sentir obrigado a sair com todas as mulheres. Liberdade é poder fazer escolhas. A ejaculação precoce também é falta de liberdade. É preciso estudar sobre isso, porque mudar a expressão facial na hora do ato sexual, por exemplo, pode enviar um comando para o cérebro que inibe a ejaculação. A mulher precisa dar prazer a seu marido e o marido precisa dar prazer à sua esposa. O sexo é vida e você precisa fazer isso de forma saudável. Não deixe sua vida sexual ficar sem gestão. Se não estiver plantando na vida do seu cônjuge, certamente ele vai encontrar outra pessoa que faça isso, que pode ser uma pessoa bloqueada e com problemas no casamento, como ele, e isso será um grande problema para vocês. Sejam selvagens na cama e cuide da vida sexual de vocês. Exercício. O que vocês farão para manter ou atingir o sexo saudável e prazeroso dentro do casamento?